conheça, que o Senhor me conheça. Aleluia, Deus. Oxe, onde Deus Oi, Boa noite, Graça e circulador. paz, meu querido. E aí, Como você como está? está? Eu? Se você adivinhar onde é que eu tô. Tranquilo, calma. Não. Mas vai dar Peraí, tudo certo. não, no final, se não tá dando certo, é porque não chega no final. Tá travando um pouquinho o seu. Peraí um pouquinho, vou só pagar um negócio. desliguei aqui o Wi-Fi aqui, agora estou na 4G. Melhorou? Tá bem melhor. Deu uma melhorada boa. E aí, eu quero que você se apresenta, Alexandre. Quero que você nessa O noite se volume está apresente. baixo. Como que é? Só o volume que está baixo aqui. O seu? Vou colocar o fone aqui. Ai, sim. Agora estou ouvindo melhor. Quero que você se apresente, Alexandre, para as pessoas que estão nos vendo neste momento, né? Amém. Eu sou o Alexandre, né? Sou líder de célula, caminho com meu amado discipulador Raulo, né? Casado, tenho 4 filhos, né? Muitos só me vê 3 filhos, mas eu tenho 4 filhos, né? Então, assim, é muito gratificante estar fazendo essa parte dessa obra. Amém. Alexandre, como eu criei essa coisa aqui no Instagram, né, um momento de testemunha, para mim, até hoje mesmo, eu estava falando, nossa, é tão puxado, né? Eu vejo o pastor Diego todos os dias, né, fazendo de Uhum. segunda a sexta, né, puxado. A gente faz só uma vez por semana, eu já tenho hora que eu me sinto assim, que tá meio puxado, mas nós estamos aqui para ouvir o seu testemunho, né? Não eu falar que fica puxada a live, né? Mas eu quero que você me fala quem era Alexandre antes de conhecer a Cristo, para nós começarmos a entender o que Deus fez na sua vida. Eita, Lelê! Agora o bicho pega. Mas amém, né, irmão? Assim, já estou sendo cobrado aqui que eu não falei dos meus netos, né? Amém. Meus netos, né? 2 filhos, Felipe e o Eduardo, meus xodozinhos, né? É por isso Mas que é amém. uma só carne. Quando uma Se não um não fala, fala, o outro fala. isso que a mulher Né? sabe, essa aí sabe auxiliar o esposo. Amém. Glória a Deus por isso. Né? Então, assim, quem eu era antes? Poxa, Aí, ó, cara, quem tá falando aqui também, ó, Sebastião Marcelo. É verdade, irmão, aí, ó. tem outra? Amém. Né? Assim, eu, antes de conhecer a Cristo, eu era um cara totalmente perdido na vida. Né? Bebia, fumava, prostituía, né? Prostituição, no caso, aí, ficar com várias mulheres, né?
Então, assim, não tinha uma namorada fixa, não tinha, era um relacionamento totalmente errado, igual o relacionamento que tem no mundo, amém? Mas, assim, a questão que mais pegava em mim é que, assim, eu vim de uma família totalmente católica, tradicional católica, né? Mas não desmerecendo a religião católica, eu aprendi muitas coisas, mas algo tinha falta, fazia falta na minha vida. E eu simplesmente queria saber de farra, balada, né? Eu me converti, foi aqui em Rio Verde, né? Conheci a Cristo aqui em Rio Verde. Realmente conheci a Cristo aqui em Rio Verde, mas há muito tempo atrás, esses dias eu estava lembrando, eu fui numa igreja evangélica, para fazer o papel de lobo na pele de cordeiro, né? Que é a pele de cordeiro que a gente veste para ir atrás das ovelhinhas, né? E nessa ida eu aceitei a Cristo a primeira vez. Aí eu creio que depois disso veio a revelação que Deus estava me protegendo durante esse tempo, porque eu sofri 2 acidentes, né? Que seriam para ser fatais. Um capotou o carro, tem uma cicatriz na cabeça, e é onde eu fiquei mais doido. E o outro eu fui atropelado, fui jogado uns 2, 3 metros para cima, né, e caí pranchado no chão. Mas eu creio que era Deus protegendo. Isso fora briga, confusão que a gente arrumava. Porque, para acabar, para resumir um pouco, para o povo entender quem era o Alexandre antes, só para vocês terem ideia, eu era pagodeiro. Eu tocava pagode, eu tinha uma banda de pagode. E, né, e assim, eu tinha, não só lá em Brasília, porque eu vim de Brasília, mas também aqui em Rio Verde. Eu cheguei a tempo de tocar pagode, na época que tinha carnaval, com o Paulo Roberto, aqui ainda. Né, eu cheguei a tocar nos trio elétricos que ele colocava no estádio. Mas graças a Deus aqui eu conheci a videira através de alguns irmãos, né, que insistiram, né, para eu estar no caminho certo. E graças a Deus foi aqui, ó. Foi aqui que tudo foi mudado. Amém. Assim, igual você falou aí, você sofreu 2 acidentes, né? Você, hoje, que nem você... Adivinha de que é esse suco, Raul? Não, eu vou de água. Assim, que nem Suco hoje de você... limão, cara. Amém. Que Mas você daqui lembra? não é suco de limão, não. Aqui é vinho. Deus, Jesus vai transformar em vinho. Hein, Alexandre? Amém. Esse acidente que você teve, você hoje, como você já é filho amado, filho de Deus, você já tem o Senhor no seu coração, você consegue visualizar Deus nesses 2 acidentes seus, ele te livrando de algo? Você consegue visualizar isso hoje? Hoje, eu olhando, Raul, para esses acidentes que ocorreram, era simplesmente para eu ter morrido no primeiro, que foi o capotamento, e ser totalmente aleijado de uma das pernas no segundo, que no segundo foi um atropelamento. Né? Eu estava vindo de uma festa à noite, né, com o pessoal, a gente tinha bebido muito nessa festa. Eu não estava dirigindo, eu estava de passageiro. E eu tinha um compromisso no outro dia cedo. E falei, pessoal, eu tenho que ir embora, tenho que ir e tal. Aí o pessoal falou, não, vamos esperar mais um pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos. E nisso, tomando mais, bebendo mais, se enchendo mais. E aí no caminho, né, no caminho eu vi o acidente. Eu estava dormindo e eu acordei na hora que aconteceu o acidente. Eu vi o carro capotar as 2 primeiras voltas. Depois eu não vi mais nada. Quando eu acordei, eu já estava em cima da maca do bombeiro e eu olhei para o lado onde estava o carro e o lado onde eu estava sentado foi totalmente achatado. Foi totalmente achatado. Agora, por que eu saí?
porque eu estava sem cinto. Não estou dizendo aqui que não é para usar cinto, tá, irmãos? Use o cinto de segurança. Mas nessa ocasião eu estava sem cinto. Eu fui arremessado mais ou menos uns 10 metros para longe do carro. Minhas costas ficou na carne viva. O tempo de cura eu fiquei dormindo de barriga para baixo. Então, assim, eu vi a mão de Deus nisso. Eu vi a mão de Deus nesse acidente. Amém? Amém. Amém. E o que te levou a Cristo? O que te levou à conversão, assim, a transformação? Você fala, pô, tem que mudar de vida, essa não é a minha vida. Rapaz, querer mudar, eu não estava querendo, não. Vou ser bem sincero. Na época eu não queria, não. Mas de tanta insistência de alguns irmãos, é por isso que a gente fala, insista, convide até cansar. Porque eu lembro, era o irmão Idelso, né, que hoje ainda não caminha conosco na videira, mas é um grande irmão de Deus, um grande precioso, né? Estou com saudade dele, até se ele estiver assistindo aí, ou alguém estiver assistindo, né? E assim, o outro é o Anderson, né, que foi pastor em Santa Helena, né? Foram eles e a família que foram o tempo todo lá em casa, insistindo comigo, vamos para o encontro, vamos para a igreja, que não sei o quê. E antes disso, antes dessa insistência, tinha meus filhos, que já oravam por mim. Que a primeira célula que teve na minha casa foi a célula de criança, né? Onde a discipuladora Bruna, a pastora Gabriela, né, começou, né? Aí depois veio a Bruna, veio a Tatiane, assim, grandes mulheres de Deus passaram por ali, a Bruna Mota, né, grande abraço. E assim, né, a oração das crianças, ela tem muito poder, irmãos. Valorize a criança que está na célula, porque ela tem grande oração, tem um grande poder. Tanto que a palavra de Deus fala, deixe chegar a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, vamos deixar as crianças orar, irmãos. Se ela quiser impor as mãos, vai lá, deixa impor as mãos, deixa a criança orar. Amém? Não impeça, né? Não impeça elas de abençoar. Não impeça. E assim, e sua conversão? Ali, depois que você se converteu. Como foi, Alexandre, nesse tempo? Tem quanto tempo de conversão? Eu até quero... são 2013, para agora, 7 anos. 7 anos. 7 anos. 2012, minto. 2012, de agosto de 2012. Né? Que eu me converti, foi no encontro na Casa de Milagres. Casa de Milagres. Né? Casa de Milagres. Foi lá na casa do líder Paulo Sérgio, mais da esposa dele. Né? E assim, no dia que nós fomos lá, por esse encontro, na casa tinha 7 pessoas. Algumas pessoas já conhecem esse testemunho. Tinham 7 pessoas nessa casa. Eram várias casas, né? Mas nessa tinha só 7. E nós ficamos ali o dia inteiro, ouvindo a palavra, né? O poder. O pastor Diego fala que para me levantar tinha que ser um guincho, né? Porque o homem era pesado, continua, né? Mas assim, diminuiu nada, só aumentou. Mas assim, foi um grande mover de Deus, né? Porque eram 2 dias, era o sábado e o domingo. Quando foi no sábado à noite, nós chegamos em casa, eu e minha esposa. Aí ela falou, amor, eu não estou querendo ir lá amanhã não, porque eu tô passando mal, tô ruim e tal. Eu falei, agora que você me botou nisso, você vai. Você vai, nós vamos voltar lá, eu quero voltar. Olha o que Deus já fez, de quem não queria participar de nada, que não queria saber de igreja. Eu detestava crente, irmão. Eu detestava, se viesse crente na minha frente, eu era capaz de dar um socão. Mas hoje eu que levo o soco, muitas vezes um não na cara. Né? Mas é uma bênção, porque assim, no outro dia nós voltamos e só tinha 3 pessoas. Tinha 3, de 7 só tinha 3. Era eu, minha esposa e mais um rapaz. Né? Então, assim, Deus transforma a gente de tal maneira que a gente não consegue explicar realmente o que é que acontece. Mas a gente só sabe que acontece. Né? A gente só sabe que acontece. Amém?
Assim, a gente que nem vai no encontro, você vê um número das pessoas que realmente permanecem na igreja, dos que vão no encontro, é pouco, é baixo ainda, né? De tantas pessoas É que vai baixo. levando. Mas, Então, os que ficam. mas aí é que entra o papel importante do líder, né? Eu tenho muito assim pensado sobre isso, inclusive já fazer um merchan aqui. Sábado nós vamos estar falando aí sobre os cooperadores de Deus, né? Eu com o discipulador Marcelo, Sebastião Marcelo de Jesus, né? Teu irmão que foi meu paizão na fé, né? Tenho muito a agradecer a ele, né? E assim, é um grande prazer estar com vocês seguindo nesse caminho, porque o papel do líder é acompanhar essas pessoas. Se não fosse o apoio de um líder, de um discipulador, de algum pastor que te acompanhe, raramente você continua. Raramente. Só se você tiver muita força de vontade para continuar. Então, é o papel importante disso. A consolidação é importante. O acompanhamento dia a dia é importante. Você ligar, fazer uma ligação para o seu membro, uma ligação com o irmão que você sente que está com dificuldade. Isso é muito importante. É muito importante. Amém? Aí, Assim, que nem você falou já da sua conversão, as coisas. O que representa hoje Deus para você, Alex? O que Deus significa na sua vida hoje? Não só na sua, mas no seu ministério, da sua família. só uma palavra: tudo. 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 Porque sem ele nós não somos nada. Nós somos apenas um pedaço de carne jogado no mundo. Né? Porque sem o Espírito de Deus em nós não conseguimos fazer as coisas que ele determina, as coisas que ele proporcionou para nós fazermos. Né? Ele fala na tua palavra que nós faremos milagres extraordinários através de nossas mãos. Mas se não for com o Espírito de Deus em nossas vidas, como que nós poderemos fazer? Se não for o Espírito de Deus nos movendo, nos levando, isso é impossível de acontecer. Então, assim, eu dou graças a Deus por ter encontrado esse caminho. E olha que não foi assim, por ocasião, porque teria que ser aqui. Porque lá em Brasília também tem videira. Né? Mas teria que ser aqui. Foi aqui que Deus determinou. Foi aqui que Deus falou: você vai crescer, é aqui. Você vai germinar, é aqui. Você vai dar frutos, é aqui. E eu creio nisso. Amém. Assim, que nem você passou pelo encontro e tudo, assim, desse tempo todo, 7 anos, você falou, qual foi a sua maior experiência com Deus? Você falou, pô, essa aqui só Deus mesmo vai fazer isso. Rapaz, a minha maior experiência com Deus foram alguns livramentos que Ele deu na minha vida, né? Assim, questão de problemas conjugais, que meu casamento não era as mil maravilhas, né? Mas agora eu creio que eu não estou vivendo o melhor ainda, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Se a gente chega num certo limite, ele tem algo a mais. Ele tem um patamar a mais para nos dar. Né? Então, assim, eu creio que, principalmente dentro do casamento, né, eu posso dizer que isso pode dizer que foi uma transformação. Né? Mas o meu encontro, a maior experiência que eu tive foi no reencontro, né, do Cursão CTL, né, que é onde a gente tem alguns pedaços ali que eu não posso comentar, né? Porque tem gente que ainda não participou, mas vai participar em nome de Jesus. Tem um momento lá que você olha para você mesmo, né? É um momento onde você vai refletir sobre você mesmo. Quem é você? Então, assim, você tem que perceber quem realmente você é. E isso Deus trouxe à tona para mim. Deus me trouxe essa revelação. Isso sem contar fazer seminário, onde você aprende, você se aprofunda mais em Deus, né? Servir ali diariamente no ambiente
no ambiente da igreja, do trabalho da igreja, né? Assim, é muito bom quando você tem, assim, o envolvimento com a obra. Não ficar só um mero telespectador, um mero ouvinte, mas participar. Essa é a melhor experiência que nós temos. A gente está procurando. Conta como foi a experiência no seu primeiro encontro com Deus. Assim, o meu primeiro encontro foi realmente nas casas, né? Foi muito impactante, mas assim, o melhor foi na chácara, né? Assim, ali, no início ao fim, você só chora, né? Você é quebrado, você é transformado, né? Quem foi pode confirmar isso aí, porque assim, você chega de um jeito, quando está no domingo que você é para você ir embora, você não quer ir embora, você quer continuar ali, né? Os momentos ali totalmente impactantes são aqueles momentos ali naquela chácara. Né? Cada palavra que é ministrada ali, né, foi muito impactante. Mas tem muita coisa para se viver ainda. Amém? Amém. Que nem nós vamos no nosso encontro, nós tivemos muita experiência com Deus. Igual você teve uma experiência forte com Deus no momento que você estava fazendo um seminário, né, que Deus tocou no seu coração para você ser enviado para Quirinópolis. Conta essa experiência para nós, esse envio que você teve, acho que foi 1 ano e quase 2 anos. Conta a experiência que você Foi teve quase durante 2 anos. Olha, Raul, a questão do envio foi uma coisa assim muito rápida, né? Como tudo que aconteceu na minha vida foi tudo muito rápido, né? Na minha vida cristã foi muito rápido, porque eu me converti em agosto, me batizei em fevereiro, já comecei a fazer cursão, já fiz o CTL engatilhado. Eu não dei tempo, eu não respirei, né? Eu fui um atrás do outro e tal. Aí, de repente, num prazo de 1 ano, mais ou menos, 1 ano e uns 2 anos, aí eu fui fazer o seminário, né? Foi uma experiência muito gratificante, muito gratificante. Porque quando chegou na metade, você vê como é que as coisas, quando Deus tem urgência, Ele corta, faz você aprender na prática, né? Com 1 ano de seminário, eu fui enviado para Quirinópolis, porque o pastor Carlos Henrique ia para outra cidade e eu fui para Quirinópolis, né? Então, assim, lá foi um momento onde eu tinha que depender somente de Deus. Porque aquela coisa, o pastor da igreja seria eu, né? Eu tinha o pastor Sérgio que me apoiava, mas no dia a dia ali era eu e Deus. Era eu e Deus. Claro, minha esposa estava ali para me auxiliar, para me acompanhar, né? Nunca me deixou desanimar em momento algum, por mais difícil que tivesse. Ela falava, vamos embora que vai dar certo, né? Mas eu creio que assim, esse momento que eu passei em Quirinópolis foi um momento de aprendizado, né? Um treinamento. Mas eu creio que muita coisa ainda está por vir. Assim, nós sabemos que quando muitos pastores voltam, quando é enviado, quando volta talvez para iniciar da onde ele saiu, muitos se desviam, sai do propósito de Deus, sai do caminho de Deus. Assim, o que você tem a falar para esses que saem do caminho de Deus, que não permanecem na obra, naquela em qual Deus o chamou? Só simples fato, teve o primeiro Golias na vida dele, vamos supor, no ministério que ele foi enviado, ele simplesmente desiste de tudo. Qual você acha que é a estratégia que essa pessoa deve tomar para manter firme na posição onde Deus nos chamou, que é o evangelismo, levar a palavra, né, pregar o evangelho? A primeira coisa que eu digo que é necessário para uma pessoa que está retornando é o apoio dos irmãos. É o apoio dos irmãos. A primeira coisa que nós precisamos é ter o apoio das pessoas que estão ao nosso redor. Né? Eu tive muito apoio seu, do Raul, do Marcelo, do Diego. Né? E eu dou graças a Deus por isso, porque eu acho que
Se fosse deixado, vamos ver o que vai virar, vamos ver o que vai acontecer, com certeza, provavelmente eu teria esfriado, né? Não teria tido o mesmo coração que eu tive, que foi incendiado, né? Mas assim, o que eu deixo para esses irmãos é que aquele que é digno, aquele que põe a mão no arado, ele não é digno de olhar para trás. Uma vez que você, primeiramente, olhou, foi chamado, arregimentado, é verdade, pastor Diego, também, de Deus, da família, é o apoio principal, né? Obrigado pela dica. Um vento impetuoso veio aqui agora, né? Do nosso pastor. Mas, assim, é muito importante essas coisas. Porque, assim, a gente tem que ter, depois que você é arregimentado no exército, se tiver uma guerra, onde quer que seja, você tem que estar presente. Né? Você que se alistou no exército de Cristo, você não tem como sair mais. Uma vez que você sai, lá não te serve mais, o mundo não serve mais para você. Você também não serve mais para o mundo. Infelizmente, você vê muita gente que já saiu dessa obra e não voltou, infelizmente está padecendo, está se esfriando cada vez mais, eu vou dizer, andando de muleta, praticamente, no bom sentido, né? Mas eu digo para essas pessoas que já saíram, que ou até pensam, né, em sair da obra, não saia. Não saia, porque aonde você está é que Deus colocou para que você esteja. Assim, imagina se Paulo olhasse pela picada da cobra e não fosse além. Não, no primeiro naufrágio, se eu fosse Paulo naquela época, no primeiro naufrágio eu falava, não vou mais lugar nenhum não, mãe. Davi olhasse pelo aquele gigante ali e desistisse, né? Pois E a própria palavra de Deus fala, né, que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, né? João 3,16, né? Fala isso. Então ele não fala que nós vamos ter facilidade, que as coisas não vão vir fácil. Mas o que ele nos fala para nós? Crer somente, porque ele já fez tudo. Só crer, né? Está pago, né? Amém. Já foi consumado, né? E é aquela coisa também que ele fala, se você está cansado e sobrecarregado, dá o fardo para ele. Isso. Entrega na mão dele. Né? Quantas vezes eu ligava para o Marcelo e falava, Marcelo, eu não vejo mais saída. As coisas aqui estão fechando. As coisas que eu não estou conseguindo enxergar mais nada, eu não estou vendo a luz no final do túnel. Ele virava para mim, apenas creia. A luz está lá no final do túnel, continue caminhando. Continua seguindo. Nós temos que crer que nosso socorro vem do alto, né? Nós não caminhamos por vista, né? nem por toque, mas sim por fé. Nós cremos naquilo que a Bíblia fala que nós somos, nós cremos nisso, né? Nós temos que crer nisso, né? Só abrindo um parênteses aqui, filha, não foi para você ficar aí não, tá? Isso aí foi outra obra de Deus, tá? Assim, Alexandre... É porque a minha filha, só explicando, é que a minha filha mais velha, ela ficou lá, ela casou, né? A mãe dos meus 2 netos casou lá, a mãe dos meus 2 netos, minha filha, casou lá com o Edivaldo. Tem coisa que você não falou para ninguém que Deus fez na sua vida. Você fala aqui para nós hoje ou você acha que ainda não pode falar? O quê? Não entendi a pergunta. Tem uma coisa que Deus fez na sua vida. Que algo aconteceu na sua vida que Deus fez. Que se você ainda não falou nada, nunca isso para ninguém. Você quer falar aqui hoje ou não? Se tem algo. Rapaz, assim, a minha vida, eu falo o que tem que ser falado. Muitas das vezes, assim, as pessoas acham que eu sou meio escondo coisas, mas não escondo. O que eu tiver que falar, eu vou falar mesmo, né? E assim, Deus transformou minha vida mesmo. Amém? Amém. O que você tem a falar para nós disso tudo que nós falamos aqui hoje? Vamos primeiro na família. Olha, o que você tem a falar da sua família agora e quando você não conhecia Jesus? Vamos primeiro na família. Olha, quando eu não conhecia Jesus, eu tinha pessoas que moravam comigo.
né? Não era considerado uma família, porque eram pessoas que estavam em casa, mas eu não tinha o convívio, eu não tinha essa integração com a família como nós temos hoje, né? E assim, quando nós viemos para Rio Verde, meus filhos eram muito pequenos ainda, né? E nesse período eu aprontei muito, né? Mas agora, que eu posso dizer que agora a transformação veio, né? E eu sou grato pela família que eu tenho, porque somente com ela eu tenho um apoio total, né? E é muito difícil, assim, você não poder contar com a família, você não poder contar com o teu esposo ou com a tua esposa dentro de casa. Mas só que muitas das vezes eu falhava em ser o esposo. Eu vim aprender depois que eu passei a conhecer a Cristo, né? E consertei realmente quando eu fui para o curso de casais, né? Aconselho aos casados, né, a fazer o curso de casais quando voltar, quando nós melhorarmos dessa pandemia miserável que está acontecendo. Mas eu creio que quando você fizer o curso de casais, irmãos, você vai ver a sua vida mudar da água para o vinho. Você está falando dessa epidemia. Agora você imagina o testemunho que nós vamos ter. Vamos supor assim, quando o Isaac estiver lá com seus 20 anos, se Jesus não tiver voltado, imagine ele com 20 anos contando o testemunho nessa época, quando ele estava com 1 ano, ele estava usando máscara, e que todo mundo teve que usar máscara, uma epidemia, né? Isso aí vai... eu nem consigo imaginar no que vai acontecer quando ele chegar a dar esse testemunho para aquelas pessoas, né? Porque eu creio que ele vai ser um grande homem de Deus, que ele vai ser um profeta, né? Já né? Já são grandes homens de Deus. Né? Mas assim, essa questão desse testemunho nós podemos dar na prática agora também. Porque o nosso testemunho ele tem que ser vivo. Né? Olha para nós. Nós aqui, geralmente a gente só preocupava com o quê? Ir para o culto e fazer a célula. Ir para o culto, fazer célula. A gente não preocupava com o outro irmão como é que está. Hoje nós estamos aí com lives o dia todo, né? O tempo todo aí falando de Deus, falando da obra que Ele vai fazer na nossa vida, né? E só assim um testemunho breve aqui do que aconteceu essa semana comigo. Eu trabalho lá na BRF, né? E cheguei numa funcionária lá da BRF, ela estava lá meio cabisbaixa, né? Eu cheguei nela, o que foi que você está triste? Ela, nada não. Eu falei, você está com medo dessa pandemia? Ela, estou com medo e tal, não sei o que. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que ter medo porque está aí fora, não. Porque tem um Deus que é maior do que qualquer problema que você está passando. E só basta você crer nele que ele vai te livrar de tudo isso. Né? E quando foi mais tarde, no mesmo dia, ela mandou a mensagem para mim no meu celular, porque a gente tem o contato de todos os setores, ela me mandou. Ela falando, Alexandre, eu precisava ouvir aquilo. Depois que você falou aquilo, a minha visão, meu pensamento mudou. Mas por quê? Porque teve alguém que pregou a palavra para ela. E esse é o desafio que eu lanço para os líderes, para quem está na live aí, ó. Fala de Deus. Fala de Deus para alguém. Por mais que seja difícil de você falar, mas fale. Moisés era gado, mas foi um dos maiores libertadores do povo de Israel. Né? Então, assim, não há dificuldade que Deus não possa superar através de você. Amém? Você quer falar algo para eles nesses momentos finais? Tem aqui... Rapaz, deixa eu mandar um abraço para um cara que acabou de entrar aqui agora. Peraí. Um grande homem de Deus que eu conheci, que eu quero ter o prazer de te dar um abraço ainda. Paulo Vitor, que bom te ver, cara. Precisamos conversar, hein? Mas assim, o que eu quero... Oi. Pode falar, pode falar. Pode falar. Aí. Fala. Eu quero que você fale mais sobre que você não falou algo ainda do seu testemunho, algo que você acha que pode ser edificante
até mesmo para aqueles que estão caminhando. Tem muitos que estão caminhando e estão até mesmo, talvez, preocupados com esse mundo lá fora, né? Talvez no seu testemunho você passou algo semelhante a isso que nós estamos vivendo hoje, não relacionado a que nem o coronavírus. Eu estou te falando algo que você passou na sua vida que você acha que pode ajudar nos dias de hoje, a perseverar no Senhor. Ah, sim, tem muitas coisas sim na minha vida que eu posso estar falando a respeito disso. A câmera tremeu aqui. A unção está demais que até a câmera tremeu. Mas assim, uma coisa que até eu não comentei ainda antes, mas a minha conversão ela foi muito tumultuada. Por quê? Devido à minha família ser católica, a família parentela, né, ser católica, houve muita barreira. Tanto que quando eu fui para Quirinópolis, que eu voltei, minha mãe, que eu amo de paixão, né? A minha mãe, ela simplesmente fez eu fazer uma escolha. Me mandou fazer uma escolha. Ou eu escolhesse as coisas materiais que ela poderia me dar, né? Como casa, carro, essas coisas. Inclusive, a gente já tinha até comprado um carro, né? Financiado um carro, eu estava com o carro, estava rodando com o carro. E simplesmente ela pegou e falou isso para mim: ou você fica com isso, ou você larga a igreja, ou você sai da igreja, porque eu não quero você com isso, esse negócio de igreja. Eu falei: opa, peraí, não é assim que funcionam as coisas. É igual eu falei no início, uma pessoa que ela é chamada, ela não pode desistir. E eu simplesmente falei para ela: então fica com a casa, fica com a chave do seu carro, porque eu prefiro o meu Deus. E muitas das vezes nós passamos por essa dificuldade. Nós deixamos essas dificuldades embarrear a nossa caminhada. Mas eu não posso, eu, Alexandre, não deixarei que nada impeça o meu crescimento. O crescimento da palavra de Deus, o crescimento da igreja. Amém? Dificuldades, passa sim. Eu quero saber qual que hoje não está passando dificuldade. Todos nós estamos em um certo grau de dificuldade, né? Mas eu creio que Deus é suficiente supridor de nossas vidas. Ele é quem vai nos dar a glória, a herança já nos foi dada, né? E tudo isso vai vir com o nosso posicionamento. Somente nós estamos posicionados é que nós vamos receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Inclusive na célula lá no Eduardo eu recebi uma palavra profética. Mas Deus vai fazer. Amém? Amém. Eu até ia te falar isso no começo, aí eu até esqueci de te falar isso, né? Porque simples fato, falei: Alexandre, eu acho que eu vou na célula do Eduardo e não vou na sua. Você falou: não, se der para você passar, eu vou com você também. Então Deus prepara tudo, né? Deus prepara o caminho certinho para as coisas acontecer, né? Porque na hora que eu falei para você, você falou, se ofereceu para ir lá, né? Para dar uma visitinha para eles. Chegou lá, Deus, na verdade, não foi você que queria ir até lá, foi Deus que preparou tudo para você chegar lá para liberar uma palavra sobre a sua vida, né? Muitas vezes nós sentimos aqueles chamados e criamos resistência. Fala: não, hoje eu não vou não, estou cansado, hoje eu não vou não, e estou isso, e talvez aquele momento era que Deus queria liberar uma palavra, né? Simplesmente você podia não ter falado nada, não, tudo bem, tudo tranquilo. Aí chegou lá, falou: não, eu quero. Porque Deus tinha um propósito para você lá, né? Deus falou na sua vida, né? Lá naquele lugar, né? Mas isso é uma coisa que eu aprendi, né, na caminhada cristã. A gente não pode limitar o poder de Deus, né? Porque quem limita o poder de Deus é nós. Somos nós que limitamos o poder de Deus. E se você deixar o fluir de Deus assumir o seu controle, se você deixar o controle de Deus te guiar, não vai ter coisa que possa impedir você de avançar. Irmãos, nessa época está difícil de levar o povo para a célula? Tá! Mas vamos abranger a nossa palavra. É igual nós estávamos aqui hoje, eu mesmo e minha esposa, a gente já está com um projeto mais ousado ainda, né? Então nós vamos amadurecer essa ideia, depois eu vou até compartilhar com você no privado e depois eu vou espalhar para geral.
mas nós vamos estar juntos. Então, assim, mas são coisas que nós podemos usar para atravessar as fronteiras. Amém? E quem me ensinou isso tudo foi o Marcelo, né? Que o Marcelo foi, assim, o divisor de águas, né? Da mornidão para o vulcão. Porque toda vez que ele desafiava, eu falava, não, vamos embora, né? Fazendo nada, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí entrou aqui também meu primeiro líder de treinamento, né? Meu primeiro líder de treinamento que eu tive na igreja foi o Enivaldo, né? Um grande homem de Deus também, que hoje está liderando, já vai ser discipulador em breve aí. A Amém? célula dele tá Ama bombando, a a tua célula dele vida. A cela dele tá bombando. Eu só estou esperando chamar para ir lá visitar, né? Nós vamos lá. E assim, foi um grande prazer ter caminhado. E ele chegou justamente na época que eu fui enviado, né? Eu mais minha esposa, a gente estava orando, falando, meu Deus do céu, para quem que nós vamos passar essa célula? Que era lá na casa da Jane, né? A Jane mais do Wesley. Então, assim, chegou na hora certa. Amém? Deus vai preparando os caminhos, né? Deus prepara tudo Com certinho. certeza. Hein, Alexandre? Se eu não me engano, foi a Geise que procurou logo no começo. O que significa para você a arca? Eu sabia que vocês não iam deixar passar isso. Você pode contar essa Rapaz. Rapaz, isso foi no reencontro. Foi no reencontro? Não, foi no encontro de casais, né? Que a gente estava participando. E teve um momento lá que eu cheguei com o meu chinelo, né? Deixei lá de fora e entrei. Aí quando eu estou saindo, tá lá a nossa amada pastora Elísia, um abraço, que virou, eu estava saindo, ela virou, gente, de quem é essa arca? Que era o meu chinelo. Eu falei, pastora, é minha, é meu chinelinho. Aí ficou essa história aí, essa história cômica aí, né? Amém. E quem começou a espalhar nessa historinha? Isso é culpa do Marcelo. O Marcelo? Sebastião Marcelo, mais a Luciene. Amém. O pastor está lembrando aqui no dia da nossa conversão lá na Casa de Paz, lá, né? Pastor pregando batismo para 2 pessoas. Eu e minha esposa. Mas foi bênção demais, pastor. O que é isso? Se era para muita gente, nós recebemos tudo para nós. E estamos aí até hoje. O sinal é que está perseverando até hoje, né? Está firme e forte, né? Amém. Glória a Deus. E vamos estar juntos muito mais. O que você tem a falar do seu casamento agora? Do casamento agora, é igual eu falei, nós estamos vivendo o melhor, mas Deus tem o melhor, né? Nós estamos vivendo aí comendo o maná diário, né? Todo dia nós levantamos cedo para ouvir o pastor, aí dali eu vou trabalhar, deixo ela aqui, vou trabalhar, né? Mas é uma bênção você chegar, ser recepcionado pela sua esposa, é muito bom. Família? Família, a base, é base, né? É base para tudo. Neto. Precioso mesmo. São netos agora, né? Até eu vou levei uma bronca aqui via mensagem aqui, porque agora são 3 netos, cara. 3 netos? Tá vindo 3 netos, tá vindo a minha neta, do meu filho Pedro Henrique, do meu mais velho, do meu primogênito. Ministério. Ai, o que Deus tem preparado. Amém. Deus é bom mesmo. Alexandre, O tempo todo. Quero que você fala algo. Estamos no finalmente, antes de nós orarmos, eu quero que você fale algo para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, assim,
Tem uma coisa que nós não comentamos aqui na live, né, o Raul? Eu estava esperando você puxar, você dar a deixa, mas você não falou. Para quem não sabe, o Raul, ele era meu líder em treinamento antes de eu ir embora também. Né? Ele foi meu líder em treinamento na célula. Né? Mas, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de estar debaixo da supervisão dele. Porque, assim, é uma honra para mim ver o homem que você se tornou em Deus hoje. Né? E, assim, muitas pessoas vieram para mim e perguntaram: mas por que você não voltou como um discipulador ou um obreiro? Eu falei: Deus quis assim e assim vai ser. Então, eu creio que Deus está me levando a começar tudo de novo. E a melhor coisa é que o nosso coração esteja incendiado quanto a isso. Não é o cargo que vai fazer você alguém, é o encargo. É o que você pode fazer além do que é o seu cargo. Ou seja, eu estou aqui para te servir, para passar o que eu sei. Né? Para qualquer um que você quiser, pode me procurar. O que eu souber, eu vou te passar. Eu tenho um amor realmente muito grande por células. Eu tenho um amor muito grande pela videira. Né? Tanto que, assim, eu não sei se os irmãos estão sabendo, me chamaram para ir para a projeção lá da Bíblia, lá no pré-igreja. Eu vou nos 2 cultos sem problema nenhum. Se tivesse que ir em 3, eu iria nos 3. Porque eu me satisfaço servindo na obra. E eu queria que você também se satisfazesse fazendo a obra. Porque somente quando nós fazemos a obra, irmãos, quando você faz a obra com o seu coração, não com a sua mente, mas com o seu coração, aí você está agradando a Deus. Agradando a Deus, não a homens. Porque Deus não quer que você agrade a homem, Ele quer que você agrade a Ele. Agora pensa, é igual aquela história do bolo de chocolate. Você passa aqui o período todinho da sua vida aqui fazendo um bolo de chocolate. Aí você chega diante de Deus: ó Senhor, eu trouxe aqui para o Senhor um bolo de chocolate. Aí ele fala: obrigado, filho, mas só que eu não gosto de chocolate. Eu gosto de baunilha. Ou seja, a obra que você fez o tempo todo, para ele não valeu nada. Mas se você fizer de coração, segundo a vontade dele, o que ele fala na palavra, assim você vai ser. Aí você vai ser feliz. E é isso que eu tenho para dizer, porque assim, a obra ela tem que ser feita no coração. É no coração. É naquilo que Deus fala no seu coração, na sua mente, né? Porque somente o que ele fala no seu coração é o que vai prevalecer. Muitas das vezes a gente pensa que, mas isso não é de Deus. Se trouxe paz no seu coração, é de Deus. Porque o que traz paz no seu coração é sempre de Deus. Eu quero deixar isso para os irmãos. Assim, você vê, a célula tem um papel muito importante. Você próprio Davi. Davi começou praticamente como um líder de célula. O que o Davi era? Um cuidador de ovelhas. Ele era o pastor daquelas ovelhas. Então, cada líder de célula tem um papel fundamental, né? Porque ele é um cuidador de ovelhas. Então, aquelas ovelhinhas são dele, aos cuidados dele, né? Assim como Davi cuidou daquelas ovelhinhas, né? Lá, o Senhor estava preparando ele para ele chegar à frente, derrubar um Golias, para assumir o reinado, né? Então, o Senhor preparou ele, deu de baixo, né? Que as ovelhinhas que ele cuidou, que ele deu tanto valor. Então, cada líder de célula tem que cuidar de cada uma daquelas pessoas, né? Talvez, muitas vezes, ela fala: não, eu vou fazer a célula para o discipulador, vou fazer a célula para o pastor. Não, tá totalmente errado. Ele tem que entender que aquela célula não é para o discipulador, não é para o pastor, não é nem próprio para ele, o líder, mas sim para Deus. Porque tudo que nós fazemos, nós não podemos visualizar homens, mas sim Deus, né? Igual nós vemos muitas histórias, o povo fala: não, eu não vou naquela igreja não, porque aquele pastor é assim, assim, assado. Então as pessoas estão indo olhar o homem. Nós não podemos olhar o homem, nós temos que olhar a Deus, né? Porque, como a palavra de Deus mesmo fala, que Deus usou até um jumento para falar,
que Deus não vai usar aquele pastor que você está criticando? Talvez ali tem uma palavra de Deus para você e você simplesmente, não vou ouvir porque aquele pastor não gosta dele. Nós não podemos fazer isso, nós devemos de crer em tudo. É igual o pastor Aloysio fala. Mas antes nós crer de mais do que crer de menos. Porque se você não quer ouvir aquela pessoa, não quer participar, falar, não vou naquela célula, tá difícil. E ali que tem uma palavra para você, ali que tem a sua mudança, a sua transformação. Vamos supor, no seu caso, você foi criado e falar, não vou voltar para trás, dali eu saí, não recebi nada, eu estou voltando para trás, e então não vou. Você podia muito bem ter falado isso, não voltou para trás. E você pode ter certeza que Deus vai te honrar grandemente. E simples. Amém. O que você se humilhou a Deus. Porque você não, ao voltar para trás, você não se humilhou a homem, você se humilhou a Deus. Falou, Deus, estou aqui de volta, estou aos seus pés. Eu quero começar tudo de novo. Então, Deus é fiel, Ele vai fazer isso na sua vida, na vida de quem crê nele. Amém. É igual eu falo com vocês na reunião. Eu não quero que vocês façam célula para mim. Eu quero que vocês vá na célula e façam para Deus. E se for para mim, eu prefiro que vocês não entrem nem na célula. É igual assim, o pastor estava até comentando outro dia, né, com relação a quando a igreja foi para a televisão, eu fui um dos primeiros a falar, pastor, eu vou fazer uma placa e vou colocar aqui na porta, porque eu sei que vai chegar gente aqui na porta. Né? Até hoje não veio, mas vai vir. Então, irmãos, uma coisa que eu quero, mais uma chave que eu quero deixar para os irmãos, uma chave preciosa, independente da quantidade de pessoas que tiver na sua célula, não deixe de fazer a célula. Não deixe de fazer a célula, porque pode ser naquele dia que você desiste de fazer a célula que ia 10 pessoas na sua célula. Aí o dia que você faz, dá uma. Mas não desista. Eu cansei de fazer célula, só eu, minha esposa e meus filhos. Muitas das vezes, igual hoje, se for analisar, eu não tenho, a célula que está aqui em casa, é eu, minha esposa, meu filho e uma vizinha totalmente abençoada. Glória a Deus pela Dona Yara. Ela é uma bênção, né? Mas assim, não desista de fazer. Por mais que tenha só uma vida, mas faça. Porque se você fizer, Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo o seu encargo com a obra dele. Alexandre, eu te agradeço muito por você ter dado seu testemunho. Eu sei que você tem muito mais coisas, né, a falar. Se deixar, nós faz a parte 2 aí. Aí, eu sei que você tem muito testemunho mesmo, dá para fazer parte 2, parte 3, mas nós já estamos quase em cima do horário de acabar. Eu queria que você orasse por nós, né? Que você orasse neste momento. Amém. Só antes da gente encerrar, né? Fazer o convite para os irmãos, tá assistindo aí a live do pastor Diego, né? Todos os dias de manhã. A live do pastor Fabiano, né? No horário do almoço, na segunda, quarta e sexta. E a do pastor Luiz à noite no Apocalipse. Amém? Então, assim, e sábado eu vou estar fazendo uma live também com o Sebastião Marcelo. Né? Lá nós vamos falar algumas coisas aí. Eu queria que você estivesse junto. Amém? Queria que você que está nessa live conectasse conosco lá no Conectados RV e do Sebastião Marcelo. Mas vamos orar. Amém? Queria que você colocasse sua mão, fechasse seus olhos nesse momento, colocasse a mão no seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco em tuas mãos cada pessoa que participou dessa live. Eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um deles, para que seja totalmente transformada, modificada, quebrada se necessário, mas que faça de novo, Pai. Nós somos um vaso totalmente em tuas mãos, ó Pai. Se necessário, bota na roda, nós vamos rodar até tirar todas as pedras, ó Pai, que tem no vaso. Mas não deixe imperfeição, porque o Senhor é perfeito e nós somos como o Senhor é. Nós somos tal como Ele é. E eu declaro na vida dessas pessoas que estão na live a transformação, a libertação, a restauração, casamentos abençoados, famílias totalmente restauradas, ó Pai. O Senhor de Deus, a palavra de Deus sendo fluente na vida dessas pessoas.
Eu creio, Pai, que o Senhor levará essas pessoas a níveis altíssimos, ó Pai, porque eu creio que o Senhor é quem nos leva a lugares inatingíveis, ó Pai. E eu creio que o Senhor ainda há de fazer muitas coisas em nossas vidas, ó Pai. E em nome de Jesus, quebra todas as amarras, Pai. Quebra todos os empecilhos que as pessoas tenham, ó Pai, para que possam avançar na Tua obra, Pai. Que possam avançar tremendamente na Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor, ó Pai. Amém. Agradeço a sua presença e quinta-feira nós estamos com a nossa irmã Aline. Ela vai estar Eita, aqui. glória, vai ser fogo. Esse fogo. E que o sangue do Cordeiro cubra a casa de vocês, que proteja, que livre de Amém. todo mal. Que só Ele mesmo para nos socorrer neste Amém. momento, né? Só o Senhor Jesus mesmo. Amém? Boa noite a todos. Fica com Deus. Ô, Ariane, só uma coisinha. Ariane, estou esperando o bolo de chocolate, tá? Atingiu as 10 mil, né? Então ela vai ter que fazer... Atingiu as 10 mil. Eu quero o bolo de chocolate. Falou, fica com Deus a todos. Com Deus, um abraço.